Pela primeira vez em muitos meses, os dividendos do MXRF11 começaram a cair. E vou te falar, é muito provável que esses dividendos caiam ainda mais. Aqui o fundo, ele está distribuindo para os cotistas um dividendo que é maior do que o seu resultado gerado, como você pode ver na imagem extraída do relatório do próprio fundo. Além disso, tem muita gente dizendo que esse fundo é um fundo caríssimo. E aí, como isso intriga muitos investidores, deixa muitos investidores na dúvida, a gente decidiu gravar esse vídeo. Para ajudar a responder algumas perguntas como: vale a pena investir em MXRF11 nesse preço atual? Mas o que vai acontecer com esse fundo daqui para frente? A gente vai te explicar isso nos próximos minutos, mas antes comenta: você é um dos 950 mil investidores desse fundo? Sim ou não? Deixe teu comentário abaixo. Pois é, Ramirão, o MXRF muito provavelmente vai ser o primeiro fundo imobiliário do Brasil a bater 1 milhão de cotistas. Isso porque todos os meses ele cresce ali 3, 5% desse número de cotistas, como mostra esse print para vocês. E aí fica a pergunta, será que é porque tá todo mundo investindo nesse fundo, que tá todo mundo acertando ao investir nesse fundo? Ele acabou virando queridinho de muita gente, né? Afinal de contas, a cota dele tá custando pouco menos de R$11, R$10,95 enquanto a gente grava esse vídeo. E aí vem muita gente, como o caso do próprio Gil Daci, ó, que comentou no canal aqui, dizendo que esse foi o terceiro fundo que ele investiu, mas acabou vendendo todos os outros que ele tinha na carteira porque o MXRF virou o queridinho dele por ser barato, entre aspas, essa cotação do fundo. Mas será que faz sentido vender todos os fundos imobiliários para comprar todo o MXRF11? E além de ser considerado barato por muitos investidores, ele é um dos mais antigos da bolsa. Com mais de 10 anos de histórico, a gestão já se provou ali. Afinal de contas, ele teve realmente um resultado positivo nesse período. Um resultado ali de 11%, mas vamos lembrar que um fundo de papel, ele basicamente distribui, né, todo o resultado como provento. Então, o histórico desse fundo ajustado por proventos é de uma alta bem maior. Se você pegar desde o início com o reinvestimento de proventos, esse fundo ele praticamente quadruplicou de valor nos últimos 10 anos. Mas ele passou recentemente por uma redução de dividendos, como você pode ver na imagem. E ao que tudo indica, essa redução vai ser ainda maior daqui para baixo. Isso tudo muito por conta da queda da taxa Selic, né? Um novo ciclo de queda da taxa de juros que começou pouco tempo atrás e já levou a taxa Selic dos 13,75% ao ano para 12,75% ao ano, e o mercado espera novas quedas, o que faz com que o fundo tenha uma receita menor, porque muitos seus CRIs são atrelados ao CDI, que é a mesma coisa que a taxa Selic, e com a receita menor, sendo os fundos imobiliários obrigados aí a distribuir 95% do seu resultado de caixa, é muito provável que o fundo não consiga sustentar a distribuição de dividendos ali na faixa de 12 centavos por cota. Inclusive, né, se você for olhar aí no último resultado mensal do fundo, você vê que o valor distribuído de dividendos foi acima do próprio resultado do fundo, o que fez com que as reservas desse fundo fossem usadas e reduzidas para 7 centavos por cota. Antes era quase 9 centavos por cota, e dá mais 3 meses assim e as reservas acabam. Agora, por que isso está acontecendo? Será que o MXRF11 está barato para investir? E como saber se vale a pena investir nele? Eu, Ramiro Gomes Ferreira, cofundador do clube, chamei aqui o Filipão, analista CNPI, planejador financeiro CFP, para te explicar um pouco melhor isso. Então, Filipão. Toda essa nossa teoria, na verdade, é baseada em como o fundo funciona. Por isso que a gente precisa olhar para dentro do fundo. E aí a gente vai ver 77% da carteira do fundo alocado em CRIs, que é a sua grande maioria. Outro restante ali, 15% em fundos imobiliários, mas a gente precisa considerar o que está na maioria ali. A grande maioria dos CRIs está alocada em real estate residencial, né, basicamente imóveis residenciais, em empresas de shopping, empresas de healthcare ali mais focadas em saúde e algumas outras. E aí quando a gente vai para os indexadores desse fundo, a gente tem uma das informações mais importantes desse vídeo. A gente vê 62% do fundo alocado em inflação e IPCA e vê 37% do fundo, que é uma boa parcela, alocado em CDI+. Ou seja, se o CDI volta a cair, a tendência é que o dividendo desse fundo vá a cair mais também. E aí, beleza, a gente vai olhar a taxa média de alocação desse fundo, o que a gente vê é CDI mais 2,8 na média e IPCA mais 8,2 de rentabilidade na média. E se tratando do pagamento de dividendos, a gente viu por muito tempo o MXRF pagando algo em torno de 8, 9 centavos por cota. Ele subiu para 12 e agora está pagando 11 com expectativa de diminuir um pouco mais ainda. E aí o dividend yield médio por mês desse fundo ficou entre 0,9 e 1,1 nos últimos anos. Em questão de rentabilidade, em 12 meses a cota subiu 7% e com o reinvestimento dos proventos, que é a informação também mais importante, ele subiu 20% do ano passado para cá. E lembrando também que o MXRF, há 2 meses atrás, fez uma nova emissão de cotas, onde ele captou 500 milhões de reais dos investidores, com foco em adquirir novos CRIs.
visando principalmente aumentar a taxa média de retorno do fundo. A gente consegue ver essas taxas novas que o fundo estava buscando comprar nesse print que está na tela. Observa aquele destaque ali em vermelho, onde o fundo está tentando comprar uma permuta financeira que tem uma rentabilidade de IPCA mais 25% ao ano. Ou seja, na média, esses novos CRIs que o MXRF tentou comprar com a emissão, eles são mais agressivos. Se a gente olhar puramente para a taxa de retorno muito mais alta, inclusive mais alta do que a média do próprio fundo tem de CRIs ali dentro da carteira. Seria para dizer, né, Filipão, que esse fundo que atualmente tem uma carteira mais high grade, ou seja, com alta probabilidade de receber o pagamento das CRIs que tem em carteira, agora deu um passinho, né? Entrou ali na água do high yield, ou seja, com altas taxas de retorno esperadas, mas como o retorno anda junto com isso, com o maior risco também de tomar calote. A gente veio uma história que assustou, por exemplo, recentemente muitos investidores de fundos de papel high yield, né? Como o DEA11, por exemplo. E a média de permuta financeira da carteira do fundo, que já é uma operação de um pouco mais de risco, que traz mais retorno, está ali na casa de IPCA mais 12,5. Ou seja, a gente está falando de praticamente o dobro de rentabilidade, né, na taxa pré-fixada que o fundo está querendo ali com essa nova emissão. E aí agora fica a dúvida, né? Será que o fundo está fazendo isso para conseguir justificar um dividendo que se mantenha ainda mais alto, principalmente com esse novo maior número de cotistas que ele tem agora? Ou será que a gestão está tomando mais uma boa decisão e esses dividendos vão se perpetuar aí sendo muito bons no futuro? Claro que a gente vai ter a resposta clara disso no futuro. Quem te falar que consegue prever com consistência algo em renda variável vai estar forçando muito a barra, para não dizer te mentindo, mas ainda assim a gente pode trabalhar com os dados que a gente tem, olhando para os números hoje desse fundo, para o nível de prêmio ou deságio, né, que ele é negociado, entender se ele está barato hoje sim ou não. Em outras palavras, a gente pode fazer isso com estratégias de investimentos. E o que a gente vai falar aqui é sobre a nossa estratégia. Eu não posso falar sobre a sua, mas posso te contar o que a gente faz aqui no Clube do Valor, na gestão e no aconselhamento de mais de 1,5 bilhão de reais de patrimônio de terceiros, para ver se faz sentido para a sua vida pensar como a gente pensa e seguir estratégias parecidas. Ou para que pelo menos você entenda como é que é a linha de raciocínio de quem segue uma estratégia clara. Não é uma recomendação de investimento, é o que a gente faz. E o que a gente faz aqui é basicamente seguir estratégias sistemáticas de seleção de ativos. O que significa isso? Tá? Que a gente cria sistemas, processos que são todos matemáticos, não dependem da nossa projeção do futuro, não dependem do que a gente gosta, do que a gente não gosta, para decidir quais ativos comprar. No caso de fundos imobiliários, o nosso principal processo, a nossa principal estratégia, ela foi batizada de S-Rank, em que a gente olha para vários fatores, como a liquidez do fundo, a volatilidade dele, a mediana de dividend yield, o preço por valor patrimonial, o desvio padrão do dividend yield em relação ao dividend yield médio, a volatilidade do fundo em si, porque uma lição recente foi aprender que fundos muito voláteis acabam drenando o valor da estratégia. E depois de passar por tudo isso, a gente chega numa lista de fundos baratos em que a ideia é investir em 15 diferentes fundos. Tá? Por quê? Porque um ativo só, ele pode contribuir de forma muito negativa para o seu patrimônio. Tá? Ele pode ajudar a perder muito dinheiro, sobretudo um ativo de renda variável. Agora, quando você tem uma cesta de 15, se um ou dois ali tiverem podres, eles não vão contaminar todo o resto e o resto, na média, vai ter um resultado melhor. Eu já vou te mostrar se a MXRF11 passa ou não pelos filtros da nossa estratégia. Se você quiser conhecer a estratégia detalhada, passo a passo, num texto, né, num e-book que foi escrito com cuidado aqui pela gente para te ensinar a investir dessa forma e ainda te revelar 7 fundos imobiliários baratos, você pode fazer agora o download do nosso e-book sobre a estratégia S-Rank. Basta apertar no primeiro link aqui na descrição. O que a gente vai fazer aqui é te mostrar se o MXRF11 está bem posicionado ou não no ranking do Clube do Valor. E atualmente, tá, com uma mediana de dividend yield de 1,08% e um PVPA de 1,11, que você pode ver aqui, tá, é o maior dessa lista aqui de 26 fundos imobiliários que estão na minha tela. E isso faz com que o MXRF11 fique na 22ª posição no nosso ranking da S-Rank, o que indica que para a gente, ou melhor, para estratégia, esse é um fundo muito caro nesse momento e comprar um fundo mais caro acaba sendo pior pensando na sua rentabilidade a longo prazo. Isso, é claro, pode mudar com o passar do tempo. Né? Basta o PVPA aí do MXRF11 voltar para algo mais próximo de 1, mantendo esse yield, que eu aposto que ele teria mais em cima aí a nossa estratégia.
Agora o grande ponto é, quer entender como é que a gente pode fazer para te ajudar a investir melhor e para te ajudar não só em fundos imobiliários, mas também em fundos imobiliários e também em ações brasileiras, norte-americanas, renda fixa, enfim, tudo isso com muita estratégia para te liberar tempo para você focar no seu trabalho, na sua família, nos seus esportes que você pratica, os seus hobbies, etc. Então você precisa conhecer os nossos serviços de Wealth, que são perfeitos para quem já tem um patrimônio maior, acima de 500 mil reais para investir, daí para cima. A gente tem aqui muitos clientes com 500 mil reais, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, 15 milhões e para todos eles a gente disponibiliza um planejador financeiro credenciado, disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Cada planejador aqui atende poucos clientes, estratégia feita sob medida para ti, ajuda nos aportes, ajuda no rebalanceamento, ajuda para investir com muita estratégia e sem dor de cabeça. Se você quiser conhecer nossos serviços de Wealth, aperta aqui, dá uma lida na página de Wealth e preenche o formulário dela. E se você quiser seguir aqui no YouTube, aqui vai ter um vídeo muito complementar a esse. Era isso, um grande abraço e até mais.